meu nome é Eloade Castro, eu sou nutricionista materno-infantil e eu ensino mães como conduzir a introdução alimentar de seus bebês sem risco de seletividade alimentar no futuro. Eu sou mãe de 2 bebês lindos, o Gabriel, de 2 anos e 6 meses, e a Sofia, de 4 meses. Durante toda a gestação e introdução alimentar do Gabriel, eu queria garantir que meu filho tivesse uma boa nutrição, pois eu sabia que o modo de alimentar ele seria decisivo na formação de seus hábitos alimentares, na formação da imunidade e também no desenvolvimento cognitivo dele durante seus 2 primeiros anos de vida. Esse período é conhecido cientificamente falando como os primeiros 1000 dias de vida. Abrange desde a alimentação da mãe durante a gestação, uma vez que passa variações do sabor e do olfato pelo líquido amniótico até a introdução alimentar, período dos 6 meses até 2 anos de vida. Gabriel se desenvolveu muito bem com o tempo. Quando ele completou 5 meses, eu comecei a ficar muito ansiosa com a introdução alimentar dele. Ele já era muito esperto e eu ficava imaginando como que ele iria se comportar frente ao alimento. Eu sabia que seria um momento muito especial para mim e eu estava louca para ver isso, mas eu não antecipei. Eu iniciei a introdução alimentar do Gabriel no dia 26 de fevereiro de 2020, justamente o dia que ele completou seus 6 meses de vida e já apresentava todos os sinais que estava pronto. Eu iniciei a introdução alimentar do Gabriel achando que ia ser tudo super tranquilo. Pela manhã eu peguei um pedaço de melancia com um corte totalmente errado e fui filmar, né? Claro, mãe de primeira viagem, óbvio que eu iria registrar esse momento. Quando eu percebi que o Gabriel estava comendo, eu fiquei tão feliz. Só que essa felicidade não durou muito tempo não, porque eu não havia estudado muito bem a introdução alimentar e eu vi que o Gabriel estava roendo a gengiva com muita força e eu ficava com medo dele engasgar. E teve uma hora que ele arrancou um pedaço bem maior do que ele conseguiu engolir e eu vi que ele estava fazendo ânsia de vômito. Eu fiquei tão desesperada que eu peguei o celular que estava na minha mão filmando, joguei ele longe e fui socorrer meu filho. Só que foi tão rápido que ele mesmo conseguiu engolir o alimento. Mas eu fiquei com tanto medo que eu peguei a melancia da mão dele, que faltava um pedacinho ainda para terminar e nem deixei ele comer mais. Eu fiquei tão desesperada quando vi que ele poderia ter engasgado que eu nem deixei ele terminar de comer mais a melancia. Imediatamente eu peguei o pedaço que restava na mão dele e dei o peito mesmo para ele mamar, porque eu fiquei com medo de continuar oferecendo a melancia. E logo veio na minha cabeça uma frase que minha mãe sempre falava comigo: Eloá, o Gabriel ele é muito novo para comer sozinho. Olha, a filha de fulana quase que morreu engasgada. Tome cuidado com isso. Deixa ele se desenvolvendo com o tempo ele vai aprender. Não fica querendo antecipar a introdução alimentar do Gabriel, deixando ele comer fruta não, que mais pra frente ele come sozinho. Depois dessa experiência, logo pela manhã e no primeiro dia, eu fiquei meio aterrorizada com a introdução alimentar, deixando meu filho comer sozinho ali. E então, na parte da tarde, ali na hora do almoço, eu resolvi amassar os alimentos e introduzir na boca dele. Só que o Gabriel, ele tinha um reflexo de protrusão muito presente ainda. Ele cuspia muito a comida ainda, porque a língua atrapalhava um pouco. Era um mecanismo que eu sabia que ele ia perder com o tempo. E eu vi que ele não queria comer. Então, eu deixei o almoço de lado e resolvi dar o peito novamente para ele. Depois disso, pelo meu primeiro dia, eu parei para pensar e eu vi que aquilo que eu achava que eu entendia de introdução alimentar já não era mais o suficiente para fazer a introdução alimentar de uma maneira tranquila, de uma maneira segura. Eu percebi que eu precisava estudar mais. Aquilo que eu tinha estudado na faculdade de nutrição há anos atrás já não era o suficiente para me continuar com a introdução alimentar do meu filho. Então eu coloquei a cara nos estudos e comecei a estudar muito sobre introdução alimentar. Cada estudo me empoderava muito mais em aprender. Eu precisava estudar de fato, só que eu também precisava de tempo. E tempo era o que eu não tinha,
porque além de precisar estudar, eu precisava dar conta dos meus serviços de casa. Eu tinha que lavar roupa, passar roupa, fazer comida, arrumar a casa, colocar o bebê para mamar e fazer a introdução dos alimentos. E eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com aquilo. Foi quando eu utilizava o tempo que o Gabriel ia dormir para estudar guias, diretrizes, artigos científicos. E eu perdia muito tempo lendo, até ter uma conclusão que fizesse com que a introdução alimentar do meu filho se tornasse mais efetiva. Eu li estudos com embasamentos científicos, guias, diretrizes, coisas mais atualizadas dentro do padrão que eu procurava para oferecer ao meu filho, fazer a introdução alimentar dele acontecer. E eu percebi que na internet tinha muitas informações verdadeiras, mas também tinha muitas informações falsas, desatualizadas, informações vindas de pediatras com condutas antigas, que tem que liquidificar o alimento, que tem que dar suco na introdução alimentar. Eu era aquele tipo de mãe que queria fazer do jeito certo. Só que para mim fazer uma introdução alimentar, para o meu filho desenvolver bons hábitos alimentares, que não somente durasse ali na infância, mas que ele viesse a crescer e continuasse comendo frutas, verduras e legumes, eu precisaria estudar muito mais. Foi justamente nesse período que eu iniciei a minha pós em nutrição materno-infantil e aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Eu me comprometi realmente em me dedicar ao máximo e estudar, nem que se fosse de madrugada, para oferecer, para contribuir na alimentação do meu filho da melhor maneira possível. Foi então que aquela pós me fez enxergar que eu poderia ajudar muitas outras mães a atravessarem esse momento. Eu estudava tudo relacionado à nutrição. O que fazer e não fazer na introdução alimentar, qual alimento eu dou primeiro, qual textura eu ofereço primeiro para o meu filho, se poderia dar o suco, se não poderia. Enfim, eu já estava craque no assunto relacionado à introdução alimentar. Foi quando eu justamente resolvi compartilhar no meu Instagram a forma que eu ofereci os alimentos ao Gabriel. E para minha surpresa, muitas mães começaram a me mandar mensagem querendo entender um pouco mais sobre o método que eu utilizava, porque elas já não se sentiam tão seguras, confiando em si mesma para deixar o bebê, por exemplo, comer sozinho. Foi então que eu resolvi voltar para o consultório como uma nutricionista materno-infantil para ajudar mães que queriam fazer a introdução alimentar dos seus bebês de uma forma muito mais saudável e uma forma muito mais segura. Para minha surpresa, as mães que eu atendia no consultório eram mães de filhos muito seletivos, crianças que tinham uma dificuldade imensa em comer frutas, verduras, legumes. Eu atendi crianças que tinham horta no quintal de casa, mas não comiam nenhum tipo de verdura, ou que só comiam legumes em sopa, só comiam peixe, nada mais. Eu atendi crianças que não comiam fruta, verduras e legumes, mas também não comiam mais nada, a não ser beber leite como o Silom. Foi aí que eu entendi que o problema da seletividade alimentar estava na introdução alimentar, porque quando eu conversava com as mães, eu descobria que havia um erro ali na introdução alimentar. Vários erros. Foi então que eu percebi que as mães que eu atendia no consultório e outras mães também não faziam ideia para que servia a introdução alimentar. Eu percebi que elas não sabiam da importância daquele processo no desenvolvimento do bebê durante seus 2 primeiros anos de vida, quais os riscos, quais os benefícios, e que elas estavam introduzindo os alimentos justamente porque era uma recomendação do pediatra ou porque elas entendiam que o leite por si só já não sustentava mais aquela criança. E eu encontrei uma maneira de resolver isso, e foi justamente ensinando mães a conduzirem a introdução alimentar do seu filho sem ter risco de seletividade alimentar no futuro. Eu entendi que se ela construísse o paladar do filho dela ali, justamente na infância, ela seria muito mais crítica com os alimentos que ela expõe para ele comer.